Irmãos e irmãs, paz e bem, nós hoje vamos colher mais uma flor neste imenso prado ameno que é a espiritualidade franciscana, a vida de São Francisco, e hoje também integrar a vida de Santa Clara. Claro que a gente não vai falar de toda a sua vida, mas como o próprio nome nos sugere, colher uma florzinha dessa grande contribuição que Santa Clara dá ao carisma franciscano, e só da sua vida a gente já tem um imenso prado ameno, e dentro do prado maior que é a vida de São Francisco, de Santa Clara, e portanto da espiritualidade franciscana. Só para contextualizar, então, Santa Clara foi a primeira, chamada-se a primeira mulher franciscana, aquela primeira que, dentre as mulheres, se encantou com São Francisco, e ela inaugurou, então, a dimensão feminina do carisma franciscano. Ela completou com a sua vida aquilo que, de alguma forma, faltava a São Francisco e os seus primeiros frades. Santa Clara, então, nasceu em 1194, dentro de uma família nobre, de Sofredúcio Favarones, e ao contrário de São Francisco, que não era de família nobre. São Francisco pertencia à classe, então, ascendente, à classe burguesa, de comerciantes, que começava a se enriquecer, mas não tinham os títulos de nobreza, não era de nome tradicional nas cidades medievais. Eles gostariam de atingir isso, por isso que São Francisco, uma das formas de se conquistar títulos de nobreza era ir para a guerra e de lá voltar com as glórias que a guerra lhe trazia, e assim poderia ganhar um título de nobreza. Mas Santa Clara já pertencia a essa classe privilegiada, mas sempre de natureza muito dócil. Santa Clara tinha uma bondade manifestada desde a sua infância. Depois da conversão de São Francisco, passados alguns tempos, ela começou a se encontrar com ele, depois que ele começou as suas pregações públicas, e São Francisco então se encontrava com Santa Clara, e ela manifestava o seu desejo de também se consagrar ao Evangelho, se consagrar a Jesus Cristo, e São Francisco a orientou. Depois de uns 3 anos mais ou menos desses encontros, Santa Clara se definiu então, decidiu-se pela vocação franciscana, de seguir São Francisco. Na noite do domingo de Ramos de 1212, ela fugiu da sua casa, uma casa fortificada, uma mansão perto da Catedral de São Rufino, e acompanhada de uma amiga sua, ela passou pelas portas da cidade e foi à noite até a Porciúncula, e lá São Francisco e os frades a receberam, cortaram seus cabelos, a vestiram com o hábito franciscano. Naquele dia, naquela noite, nasceu então a primeira mulher franciscana. Depois, São Francisco a levou para longe dali, para Bastia, no mosteiro de Beneditinas, onde ela ficou escondida, por assim dizer, até que São Francisco preparasse São Damião, e depois, junto com a sua irmã Inês, que também fugiu uns 15 dias depois dela, as duas foram morar definitivamente em São Damião. E ali então Santa Clara inaugurou com as irmãs que começaram a aparecer esse caminho novo, diferente, essa complementariedade do carisma franciscano, a veia feminina do carisma franciscano. Bom, Santa Clara deu a sua contribuição de várias formas, e ela mesmo se definia assim como uma plantinha de São Francisco. Ela entendia que ela era uma seguidora dele. É evidente, ela deu a sua contribuição toda particular e enriqueceu o carisma franciscano com a sua vida, com o seu jeito de viver, mas sempre entendendo como uma seguidora dele, de Jesus Cristo ao jeito de São Francisco.
Uma contribuição que certamente Santa Clara deu, talvez a mais importante delas, é a da via contemplativa. São Francisco também gostava muito dos momentos de retiro, de oração, de contemplação. Mas ele próprio, assim, uma vez definiu até pela oração de Santa Clara, também do Frei Silvestre, que o seu caminho deveria ser essencialmente o da missão, embora sempre procurasse os momentos também reservados de contemplação. Mas Santa Clara, ela se dedicou especialmente a isso, né? Foi uma contemplativa por excelência e na sua oração certamente entrou em contato profundo com Deus. Santa Clara, portanto, ela com o seu jeito de viver, com as suas irmãs, ela dá ao carisma franciscano a outra forma do encontro com Jesus Cristo. O Evangelho nos fala de duas formas do encontro com Jesus Cristo. Jesus diz assim para os seus discípulos: vocês vão para o mundo e preguem o Evangelho. Então, uma forma de encontrar-se com Jesus Cristo é recebê-lo mediante o anúncio do Evangelho. E é isso que Francisco faz com os seus frades. Vão pelo mundo e levam Jesus Cristo e seu Evangelho às pessoas. A outra forma também o próprio Cristo indica: vinde e vede. Santa Clara, ao recolher-se no mosteirozinho de São Damião, ela atrai as pessoas para si com a sua forma assim tão autêntica de vivência do Evangelho. E muita gente ia ao mosteiro de São Damião encontrar-se com Santa Clara e de lá encontrava-se com Cristo. Então, ir levar Cristo e recebê-lo no encontro com as irmãs. Estas, então, são as duas formas que o Evangelho cita do encontro com Deus, realizadas no carisma franciscano. Essa é a grande contribuição que Santa Clara deu ao carisma franciscano. E se diz assim que enquanto ela vivia, a sua fama se espalhou por boa parte da Europa toda naqueles tempos, sem sair de casa, né? Sem sair do seu mosteiro. Ela exalava assim, o odor da santidade com as suas irmãs no pequeno mosteiro de São Damião. Santa Clara, a gente pode dizer assim, viveu com radicalidade, intensidade o Evangelho na forma que São Francisco iniciou. E uma das marcas de Santa Clara é assim, a extrema pobreza. Ela viveu até os últimos momentos de sua vida nessa disposição de não abandonar nunca a pobreza. Aliás, ela pediu do Papa Inocêncio III e ganhou o chamado privilégio da pobreza. Naqueles tempos, os mosteiros, eles tinham propriedades, tinham riquezas que nutriam os seus monges e as monjas. Mas Santa Clara não quis isso. E, por esse privilégio, ela garantiu, por lei, que elas estavam proibidas de receber propriedades ou qualquer riqueza. E ninguém poderia impor isso a elas. Isso ela pediu e conseguiu do Papa esse chamado privilégio da pobreza. No seu testamento, Santa Clara diz assim: por isso eu, Clara, serva de Cristo e das irmãs pobres do mosteiro de São Damião, embora indigna e verdadeira plantinha do Santo Pai, repetidas vezes fizemos a nossa entrega voluntária à nossa Santíssima Senhora Pobreza, para que depois de minha morte as irmãs que estão e as que vierem não possam de maneira alguma afastar-se dela. Então ela tinha especial assim, carinho pela pobreza. É interessante a gente perceber isso, né? Não é uma pobreza assim doentia só por ser pobre, por gostar da pobreza. Na verdade, é uma verdadeira assim, contestação de uma situação que perdura até hoje, nos nossos tempos, assim, levada
a extrema compreensão disso, né? Onde o lucro e a riqueza elas falam muito alto, gerando assim ao redor de toda a terra uma grande massa de gente empobrecida e abandonada. Já naqueles tempos, São Francisco e Santa Clara contestavam esse tipo de mentalidade. Veja que naqueles tempos se diz assim que na Idade Média, começou a surgir, ou então ganhou muito mais corpo, aquilo que nós hoje conhecemos como capitalismo. E as opções de São Francisco e de Santa Clara, elas na verdade contestam esse tipo de coisa. O pai de São Francisco, a sua família, era gente que começava a ganhar muito dinheiro. E o dinheiro começava a ser assim a grande loucura das pessoas. São Francisco proibia os frades de receber dinheiro como esmola, como qualquer contribuição. Ele, no gesto de esmolar, ele e os seus frades recebiam gêneros, pão, comida, e às vezes tecido para fazer alguma túnica para os frades, mas nunca dinheiro. E Santa Clara também adota o mesmo esquema, o mesmo jeito de lidar com o dinheiro. Ela não aceita como esmola dinheiro algum. E aliás, ela radicaliza, até mesmo na esmola. Ela ficava muito mais feliz quando recebia pedaços, sobras de pão, do que um pão inteiro. Quando ela recebia um pão inteiro, ela ficava feliz, porque ia alimentar as suas irmãs, mas ficava mais feliz quando recebia pedaços, porque de alguma forma entendia que os pedaços eram fruto de partilha. Alguém já tinha comido um pedaço, e aquele pedaço sobrava para elas. É uma mentalidade profundamente evangélica isso, né? Também os grandes mosteiros, por isso uma das formas também de enriquecimento, quando ia entrar uma nova candidata, todos os dotes daquela nova candidata e também dos mosteiros masculinos, toda a riqueza que eles tinham vinha para o mosteiro. Santa Clara, ao contrário, não aceitava que nenhuma moça trouxesse um centavo sequer. Ela vinha sozinha, vendia os seus bens e distribuía aos pobres. Essa era a forma que o mosteiro de Santa Clara recebia as irmãs. Então, assim, um extremo zelo pela pobreza, não pelo fato de gostar de sofrer, mas por entender que pela via da pobreza o mundo seria muito mais justo, muito mais fraterno, mais evangélico. Eu gostaria de terminar essa reflexão citando um fato que eu gosto muito da vida de Santa Clara, um milagre. Então, certa vez, Santa Clara, no tempo que morava no mosteiro de São Damião, 50 irmãs, um pequenino mosteiro, de dimensões muito pequenas, e lá moravam então 5 irmãs. Para dormir elas se espalhavam, uma de qualquer jeito para outra, ocupando todos os espaços para dormir as 50 irmãs. E se conta que um dia elas só tinham, a irmã que era responsável pela cozinha, disse a Santa Clara: olha, nós só temos um pão para partilhar entre nós 50 irmãs, o que a gente vai fazer? E a Santa Clara disse assim: olha, irmã, a senhora pega esse pão e parte em 2. Uma metade a senhora pega e manda lá para os frades, que acho que eles também não têm o que comer. E aí a outra metade a senhora parte em 50, para que cada uma possa receber um pequeno pedaço. E assim a irmã fez. E diz a história que todas elas comeram, elas ficaram saciadas com aquele pedacinho de pão, com aquela metade de pão partido em 50 pedaços. Isso não é um milagre mágico, né? Não caiu um fatia de pão do nada, não surgiu um fatia de pão do nada, mas é o milagre da consciência que talvez hoje, como humanidade, a gente precisa também fazer. O milagre de se conscientizar de que quando a gente partilha, não falta para ninguém. Quando a gente tem consciência
de que tem demais e o outro não tem nada, e a gente consegue abrir mão daquilo que está sobrando para nós, não apenas o que está sobrando, mas aquilo que é de direito do outro, aí não falta para ninguém. Esse é o milagre que a gente precisa fazer, é aquilo que Jesus fez no Evangelho, e é isso que Santa Clara faz nesse episódio contado nas fontes clarianas. A partilha do pão. Pão para os frades, para as irmãs, o pão para a humanidade. Assim, esse é o jeito que Francisco e Clara encontraram de contestar, de contradizer a lógica perversa que já naqueles tempos começou a tomar corpo e que hoje ganhou a sua máxima compreensão. A gente precisa, antes de mais nada, redescobrir isso, né? Nós, como cristãos, como franciscanos e franciscanas, precisamos levantar mais essa bandeira daquilo que nos torna, assim, ou que tornou Francisco e Clara, verdadeiras novidades na vida da Igreja. Quando se fala que São Francisco e Santa Clara se converteram, eles se converteram ao quê? Eles já eram cristãos, já eram católicos, se converteram ao quê então? Se converteram à radicalidade do Evangelho, que não é apenas um conjunto de devoções e de normas eclesiásticas, mas é um jeito de viver, é uma proposta de vida para a humanidade, né? Então, que seja a plantinha de São Francisco esse exemplo bonito para nós, essa flor que a gente colhe no prado ameno possa nos animar, nos encher de esperança de que o nosso mundo tem jeito, né? E o jeito que Francisco e Clara apresentam é esse, é o jeito do Evangelho, onde um pão pode perfeitamente alimentar muito mais gente do que a gente costuma ver. Paz e bem. Claro foi o teu chamado, só o amor pode explicar. Abriu mão de tantas coisas para os pobres se doar. Clara como a luz do dia, sou em teu coração uma voz que te levou ao encontro dos cristãos. E a gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis.